Você acha inglês difícil, até pode ter alguma facilidade com o inglês, mas para o vestibular da Baiana você sente que tem que estudar muito para fazer as questões, tem muito vocabulário, os textos são difíceis, são longos, é melhor estudar uma outra matéria. E aí você perde tempo, você não estuda inglês, negligencia a matéria e perde uma chance enorme de acertar as questões e de contar pontos preciosos para que você consiga ir para a segunda fase da Baiana. Se você se identifica com, com esse cenário, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wilson Torres e a gente vai gabaritar a baiana junto. Vamos nessa? A gente vai conversar sobre a prova da Baiana 2024.2. Antes disso, eu queria conversar com vocês, convidar vocês a seguir a gente lá no Instagram, @inglês com Wilson. A gente está começando um trabalho muito bacana lá. Mas vamos lá, sem mais conversas, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que a gente tem para conversar. Eu vou começar com 4 regras de ouro para que você consiga gabaritar as questões de interpretação de texto a princípio. E depois a gente fala sobre algumas questões de gramática que de vez em quando aparecem no vestibular da Baiana também. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Existem 4 regras de ouro. A primeira delas é leia a questão primeiro. O que é que acontece? Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que a questão está pedindo e acabam lendo o texto inteiro. Imagine um texto de 4 parágrafos. Você lê os 4 parágrafos e em uma das questões ele pergunta no primeiro parágrafo, perdeu tempo, né? Você poderia ter lido somente o parágrafo que ele pediu para você ler. Então, ler as questões primeiro é como ir para um supermercado. Eu sempre faço essa analogia. É como ir para um supermercado com uma lista de compras. Vai direto ao ponto, você não perde tempo, não deixa de fazer o que você tem que fazer e nem faz aquilo que você não precisa. Então, é importantíssimo que você leia as questões primeiro. E aí tem uma dica. O vestibular da Baiana, assim como vestibulares Strix, normalmente vem numa ordem sequencial. A primeira questão está um pouquinho mais no começo do texto, a segunda questão está um pouquinho mais para baixo no texto. Se você ficar indo para a questão e para o texto, você vai conseguir entender que ele vai seguindo uma sequência lógica, tá? Essa é a primeira regra, é importantíssima. Anota aí, leia sempre a questão primeiro. Não tente entender o texto todo antes de fazer a questão, tá? Segunda regra muito importante, associe questão e texto. Associar questão e texto. Isso quer dizer o quê? Que normalmente vestibulares um pouco mais, como é que eu posso falar? Vestibulares um pouquinho mais densos, um pouquinho mais aprofundados, eles normalmente vão pedir que você veja as entrelinhas, que você entenda o que está nas entrelinhas. Mas o vestibular da Strix é muito direto. Você vai fazer questões de associação principalmente. Tá na questão e tá no texto é verdadeiro. Tá na questão, mas no texto tem o oposto, é falso. Está na questão e não está no texto é falso da mesma forma. Então são questões de associação. Comparar questão e texto te ajudar muito a entender onde está a resposta da questão. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho com a primeira questão que eu vou conversar com vocês, né? Eu vou resolver com vocês. Terceira regra de ouro: busque palavras-chave na questão. Wilson, como é que eu faço para entender o que é uma palavra-chave? A gente precisa entender que palavras-chave são aquelas que menos se repetem, aquelas que são mais certeiras. Como assim? Imagine um texto que vai falar sobre, por exemplo, ele vai falar sobre um cientista que descobriu alguma forma de evitar ou de curar uma doença. E aí na questão ele fala, no experimento, o cientista tal. Então eu preciso ir para o texto, buscar o experimento e o nome daquele cientista. Em vários textos que falam sobre medicina, que falam sobre saúde, a gente começa a analisar pontos específicos da questão e a gente começa a enxergar melhor onde no texto aquela questão vai estar. Aí eu isolo aquela partezinha do texto, tá? Peguei a palavra-chave cientista fulano, fui lá no texto, achei a palavra cientista fulano que provavelmente vai aparecer uma ou duas vezes. Eu isolo aquele trechinho e eu começo a fazer comparação questão e texto. Inclusive, lembre que aí eu volto para a regra de ouro número 2, que seria sempre parar para analisar a comparação entre questão e texto. Tá bom? Vamos para mais uma regra de ouro, que é a regra de número 4. Nessa regra, eu peço para que você entenda o processo de formação de palavras. Isso não vai servir só para interpretação de texto, não, tá? Isso vai servir para todas as questões que envolvam vocabulário. De alguma forma você consegue enxergar que na realidade o que vai acontecer é que você tem que saber, né? Aparentemente você tem que saber aquela palavra para chegar na resposta da questão ou para entender aquele trecho do texto. Se você está empacado naquela palavra, não consegue entender o que ela significa, o que é que você deve fazer? Você precisa pegar a palavra,
quebrar aquela palavra em partes e a partir daí começar a analisar o processo de formação daquela palavra. Assim vai ficar mais fácil de você entender o que ela significa e a partir daí de você chegar na resposta da questão com um pouco mais de facilidade. Tranquilo? Bom, essas são as 4 dicas de ouro. Vou revisar com vocês antes da gente partir para a questão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Leia primeiro a questão, associe questão e texto, busque palavras-chave na questão e entenda o processo de formação de palavras. Eu vou dar exemplos de todas elas, de todas essas regras de ouro, enquanto a gente estiver fazendo a questão. Tá certo? Vamos passar para as questões então? Eu vou fazer a prova de 2024.2 do vestibular da Baiana. Se você tiver essa prova aí em PDF, pode pegar a prova, pode baixar, se tiver ela impressa. Se você fez o vestibular, pega ela aí que a gente vai começar a resolver. Você vai ver como ela é fácil da gente resolver. Vamos lá? Primeira questão do vestibular da Baiana, observe que ele começa fazendo uma questão de verdadeiro e falso. Primeira coisa que a gente tem que entender em questões de verdadeiro e falso é o seguinte, todas as vezes que eu tenho uma questão de verdadeiro e falso, eu vou fazer associações e eu já consigo chegar em algumas respostas. Veja como isso aqui é interessante, 1 e 2 estão corretas, 2 e 3 estão corretas, 2 e 4 estão corretas, 3 e 4, 1, 2 e 4. Então, por exemplo, se a número 1 tiver falsa, eu já corto A e D. Se a número 2 estiver falsa, se a número 2 estiver falsa, eu corto A, B, C e E. Ou seja, eu posso começar com a 2. Concorda? Vamos começar com essa questão 2, então. Eu vou parar para analisar essa questão número 2 e daí começar a entender se ela está certa ou se ela está errada para já chegar na resposta da questão, tá? Vamos entender, então, como é que essa questão 2 está trabalhando aí. Ele fala assim, It recognizes. Aliás, desculpa, pessoal, vamos primeiro ler o enunciado, né? Ele fala assim: de acordo com a pesquisa mencionada no texto, é correto dizer o quê? Então já sei que o texto vai mencionar uma pesquisa, o texto menciona uma pesquisa. Eu preciso saber que pesquisa é essa e o que é que ela fala para daí chegar na resposta da questão. Ela, a pesquisa, recognizes that sport, a palavra sport aqui você percebe inclusive que ela aparece em todas as alternativas, portanto, eu já começo a ter uma ideia de que o texto vai trabalhar os esportes, né? Reconhece que o esporte has shown to be unable to break down such barriers as racism and socioeconomic status. Olha aqui, eu queria chamar a atenção para vocês para um fato que é importantíssimo. A palavra unable é uma palavra que vai bater naquela regra de ouro número 4 que a gente viu, que fala sobre processo de formação de palavras. Observe que aqui eu tenho a palavra unable, e esse unable aqui é formado por um prefixo, que é o prefixo un. Esse prefixo un indica uma negação. Então aqui eu tenho a negação da palavra able. Se você acha e able significa capaz, e aí é um vocabulário base. Wilson, mas eu tenho dificuldade nesse vocabulário, eu não sei o que able significa. Aí o que é que você tem que entender? Que se você fizer muitas provas, você vai começar a enxergar várias recorrências, várias repetições de palavras em várias provas. A palavra able é uma palavra muito recorrente nos vestibulares. Principalmente quando você fala sobre pesquisas. A pesquisa foi capaz de adivinhar, né, de prever, a pesquisa foi capaz de resolver, de solucionar um problema. Então, a palavra able é sempre muito importante, ela está sempre nesse vestibular. Leia, faça muitas questões. Quanto mais questão você fizer, mais você vai perceber a recorrência dessas palavras. Então, aqui, able significa capaz, unable significa incapaz. Incapaz de quê? A gente vai parar para analisar isso aqui, O esporte foi incapaz de break, quer dizer quebrar, barreiras, parece como em português, como racismo e o status socioeconômico. Observe que dentro desse contexto eu falo então que o esporte foi incapaz de fazer isso. O esporte não conseguiu quebrar barreiras do racismo. O que a gente vai parar para analisar no texto? Observe que ele fala assim, o esporte, com a sua ênfase, veja, foi o que a gente fez aqui, vou voltar para cá e vou falar sobre uma regra de ouro que a gente acabou de ver, tá? Qual foi a primeira regra de ouro que a gente fez? Leia a questão primeiro, foi o que a gente já fez. A segunda regra, associe a questão com o texto. Observe que aqui eu falo sobre esporte, né? E aí a terceira regra já pede para você analisar o quê? A palavra-chave. Qual é a palavra-chave aqui? É a palavra esporte, é a palavra que está em todas as alternativas.
Pare para analisar onde está esporte no texto e isole aquele trecho. Vamos para cá. Onde é que aparece esporte pela primeira vez? Aparece aqui. O que é que eu faço então? Eu isolo do começo ao final da frase. E aí ele diz assim, ó, o esporte. Aí eu tenho aqui uma oração entre vírgulas, né? Eu falo com a sua ênfase no fair play, no jogo justo, no espírito de time, né? No trabalho em time, trabalho em equipe e no respeito. Encapsulates, vem de cápsula, de encapsular, ele possui essas condições, né? Então ele reúne essas condições, servindo como um microcosmo de uma sociedade pacífica. Sociedade pacífica. Ó, pessoal, essa palavra peaceful aqui é uma palavra composta por um sufixo. Esse sufixo aqui indica cheio de. Então é como se eu estivesse falando cheio de paz, pacífico. Beleza? Lembre da palavra beautiful. Na nossa revisão, eu falo sobre ela daqui a pouco, a gente vai parar para analisar processos de formação de palavras, prefixos e sufixos. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, para falar como as palavras são compostas e como eu posso usar o meu raciocínio, a lógica, que é um dos pilares para você entender a língua inglesa, para você usar a lógica para que você consiga entender o que a palavra significa. Então, assim como beautiful quer dizer bonito, porque beauty quer dizer beleza, né? As meninas aí, os meninos também que são vaidosos e tal, a palavra beauty quer dizer beleza. Lembre, né, do beauty center, né, do centro de beleza. Então, a palavra beauty quer dizer beleza e a palavra beautiful quer dizer cheio de beleza, ou seja, bonito. Né? Então, é assim que a gente forma as palavras em inglês, tá? O que foi que eu falei aqui nesse contexto, pessoal? Que o esporte, com sua ênfase no fair play, no teamwork e no respeito, reúne essas condições, servindo como um microcosmo, servindo como o início de uma sociedade pacífica. Aí vamos lá. Se o esporte serve como microcosmo de uma sociedade pacífica, será que ele é incapaz de quebrar barreiras como o racismo? Não parece certo, né? A palavra-chave aí foi a palavra incapaz, e essa frase é falsa. Por ela ser falsa, eu já chego na resposta da questão. Mas eu vou mostrar para vocês as alternativas, aliás, as frases 1, 3 e 4, e a gente vai parar para analisar por que, que elas estão certas ou erradas, né, de acordo com o que você colocou aí. Vamos lá para a questão número 1, né, a frase 1. Na frase 1 ele fala it, a pesquisa, né, sempre recorro aqui ao enunciado, a pesquisa, carries out a thorough analysis, análise. Ó, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Vamos trabalhar com o que a gente sabe. Ó, se tem uma coisa que é extremamente comum para o aluno de inglês que não tem ainda a manha, o segredo de como a língua funciona, é que esse aluno normalmente vai tentar traduzir palavra por palavra e ele vai começar a se trair. Se você pensa dessa forma, cuidado, não se traia, se ajude. O contrário, se ajude. Use o que você sabe e não o que você não sabe para que você consiga chegar na resposta da questão. Então veja só, se você fala it carries out a thorough analysis, e eu não sei o que isso daqui significa, voltando aqui para a tela, se eu não sei o que isso daqui significa, carry out e thorough, mas eu sei o que analysis quer dizer, eu percebo que é uma análise de diferentes tipos de esportes. Então, a pesquisa faz uma análise de diferentes tipos de esportes. Se a gente parar para olhar o texto, a gente vai perceber que aqui eu falo sobre o esporte, aqui eu também falo sobre esporte, aqui eu também falo sobre esportes, e aqui eu também falo sobre esportes. E mais para baixo eu também vou falar sobre o papel do esporte. Aí vamos lá. Eu falei sobre o papel do esporte específico? Não, eu falei sobre o papel do esporte de forma geral. Aqui eu tenho uma generalização. Então eu tenho o esporte de forma geral e não sobre diferentes tipos de esporte. Quando você volta aqui na questão e você percebe que ele fala sobre diferentes tipos de esportes, esse é o trecho que está. Beleza? Então essa frase número 1 também é falsa. Percebe? Aí a gente vem aqui para a frase número 3. Ele fala assim, ó. As sport stresses the importance of teamwork and fair play. A gente já viu isso naquele trechinho inicial que a gente analisou, né? It, o esporte, is seen as a major tool to peace building. Observe que ele fala, é uma ferramenta importante para a construção da paz. Tool significa ferramenta. Ó, tem uma dica bem interessante agora que eu vou passar para vocês.
Toda vez que você puder, coloque seu telefone celular em inglês. Você não já sabe quais são as teclas do seu telefone, não já sabe quais são as funções do seu telefone. Coloque ele em inglês e você vai começar a parar para analisar todas as palavras que você já conhece e vai começar a ganhar palavras novas em inglês. Você vai começar a perceber que o inglês não é uma língua difícil e que ela está no seu dia a dia. A palavra tool é uma palavra ferramenta e você vai encontrar isso em vários. Por exemplo, se você for trabalhar o Word, o editor de texto, aparece lá a palavra ferramenta. Se você joga ele em inglês, vai aparecer tool. Então, perceba que são palavras que você normalmente vai usar no seu dia a dia e que se você ganha essas palavras, você tem uma chance maior de acertar as questões. Tá certo? Então, voltando aqui, pare para analisar aqui a palavra tool, né? E perceba que ele fala, ó, é uma ferramenta maior, é uma ferramenta importante para a construção da paz. E esse as aqui, na nossa revisão, eu vou parar para explicar para você o que esse as significa. Existe um negócio em inglês chamado polissemia. A mesma palavra tem vários sentidos diferentes e a gente precisa entender qual é o sentido que ela está assumindo naquele texto. A gente também vai ter uma aula específica para falar sobre polissemia dentro do nosso curso, que é o inglês para gabaritar, que vai rolar com 6 aulas, né? Parar um pouquinho para falar sobre esse inglês. O inglês para sobre esse curso, o inglês para gabaritar é um curso que a gente vai fazer baseado na análise de questões e a partir da questão a gente vai voltar e fazer resumo do conteúdo. A gente vai falar sobre conjunções, a gente vai falar sobre polissemia, a gente vai falar sobre várias outras questões, né? Falar sobre prefixos, sufixos, sobre tempos verbais, sobre voz passiva. A gente vai falar sobre tudo que é importante, que é mais recorrente no vestibular da Baiana. Espero muito que você tenha condição, né, de se juntar a gente para fazer esse curso, que aí a gente vai gabaritar a prova da Baiana com toda a tranquilidade do mundo. Ela é uma prova absolutamente recorrente e a gente vai começar, é previsível, é padrão, a gente consegue entender padrões na prova, a gente vai conseguir responder essa questão sem maiores dificuldades. Tá? A prova a gente vai jogar duro nesse curso que a gente vai fazer. Eu venho com mais informações logo logo. Ó, observe que aqui ele fala assim, as, né? E aqui ele fala sobre polissemia. Esse as aqui, pessoal, nesse contexto específico, significa à medida que. Ou à medida em que, né? Ele diz à medida em que, né? Uma vez que, à medida em que o esporte stresses. O que é estressar? Estressar, quando você está estressado, o que é que acontece? Você como é que eu posso falar? Potencializa alguma coisa, né? Você começa a enxergar a coisa de uma forma mais estressada. Stress em inglês, né, significa reforçar, reforçar, enfatizar. Então, quando ele diz stresses the importance, ele está falando enfatiza a importância. E você viu lá naquele trechinho, né? Esse trechinho daqui, você percebe que ele fala o esporte enfatiza. Então, esse ênfase aqui é sinônimo da palavra stresses, que está lá na questão. Foi aquilo que eu falei. Em muitas situações, você vai ter somente questões de associação. Tem no texto, tem na questão. Mas às vezes não é a mesma palavra, é um sinônimo. Tendo sido um sinônimo, você vai perceber que a frase está correta. Tá? Não foi sinônimo, foi o contrário, como aquele unable lá, por exemplo. Se ele enfatiza isso, ele é capaz e não incapaz. Então, se está ao contrário, é falso. Tá bom? Voltando aqui rapidão para a gente terminar. Na frase 3, a gente percebe então que uma vez que que ele traz a ênfase no trabalho em equipe, né? Ele diz aqui, ó, trabalho em equipe e no fair play, o jogo justo, ela é vista, né? O esporte é visto como uma ferramenta importante para a construção da paz. E nessa outra parte daqui ele diz que a pesquisa aponta que o esporte tem desempenhado um papel relevante em tempos de crise. Opa, apareceu uma palavra diferente aqui, ó, apareceu a palavra crise. Essa é a palavra-chave dessa questão. Percebe que ela é bem específica. Lembra que a gente falou em uma das regras de ouro para você parar para analisar palavras-chave dentro do contexto. Então essa palavra é uma palavra bem específica. Ela apareceu em pouco tempo ali. O que é que você tem que fazer? Você tem que parar para analisar qual é o trecho do texto que tem aquela palavra. E aí a gente vai parar por aqui e a gente vai perceber, né? Logo depois, lembra do que eu conversei? Que ela vai de cima para baixo. Você começa a analisar a questão e aí vai descendo para a próxima questão. Tá aqui, ó. Aqui está a resposta da questão. A palavra crisis aqui. A diferença é que lá na questão IS é o singular e aqui ES é o plural, mas é a mesma coisa, né? Ele está falando somente sobre isso. Então ele diz: países com níveis mais altos de positive peace experience, né? Eles experimentam recuperações mais rápidas
de crises, tais como a Covid-19, a pandemia, né, da Covid-19. Então aqui ele fala que o esporte tem, né, desempenhado um papel relevante em tempos de crise, né, inclusive motivando e encorajando procedimentos de paz. Tá? Eu queria terminar esse primeiro vídeo. Assista os próximos vídeos no canal da gente e você vai conseguir. Eu vou fazer junto com vocês a segunda e a terceira questões, né, do vestibular 24.2. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo porque eu falei sobre as regras de ouro, aquela partezinha mais geral, mais introdutória, mas você percebeu que a gente veio usando todas aquelas regras para a gente resolver essa questão. Fique ligado, se inscreva no canal, ative as notificações toda vez que tiver um vídeo novo, né, sobre inglês, você vai parar para ver. Eu queria muito que vou contar com a ajuda de vocês. O Inglês com Wilson lá no Instagram, dentro do YouTube também você procura @inglês com Wilson e a gente vai conseguir chegar no número massa de inscritos para fazer live, para fazer ao vivo, para ajudar vocês com várias outras questões do inglês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, turma. Valeu, até mais.